Parábolas de Jesus, capítulo 5. Pequenos inícios, grandes resultados. Entre a multidão que ouvia os ensinos de Jesus, havia muitos fariseus. Cheios de desdém, observavam quão poucos de seus ouvintes o reconheciam como o Messias. E perguntavam de si para si como esse mestre despretensioso poderia elevar Israel ao domínio universal. Como poderia ele, sem riquezas, poder ou honra, fundar um novo reino? Cristo lhes leu os pensamentos e respondeu: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Em governos terrestres, nada havia que pudesse servir de comparação. Nenhuma sociedade civil lhe podia fornecer um símile. É como um grão de mostarda, disse, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. O embrião contido na semente cresce pelo desenvolvimento do princípio vital que Deus nele implantou. Seu desenvolvimento não depende de meios humanos. Assim é com o reino de Cristo. Há uma nova criação. Os princípios de desenvolvimento são diretamente opostos aos que regem os reinos deste mundo. Governos terrestres prevalecem pelo emprego da força, pelas armas mantêm o seu domínio, mas o fundador do novo reino é o príncipe da paz. O Espírito Santo representa os reinos terrestres mediante o símbolo de feras, mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Em seu plano de governo, não há o emprego da força bruta para compelir a consciência. Esperavam os judeus que o reino de Deus fosse estabelecido do mesmo modo que os do mundo. Para promover justiça, recorriam a medidas externas. Forjavam planos e métodos. Mas Cristo implanta um princípio. Implantando a verdade e a justiça, frustra o erro e o pecado. Ao proferir Jesus esta parábola, a mostardeira podia ser vista perto e longe, erguendo-se sobre a relva e os cereais, balançando seus galhos levemente no ar. Os pássaros esvoaçavam de galho em galho e chilreavam entre a folhagem. Contudo, a semente de que surgiu essa planta gigantesca era a menor de todas as sementes. Primeiro despontou um tenro broto, mas possuía bastante vitalidade. Cresceu e floresceu até alcançar seu grande tamanho. Assim, a princípio, o reino de Cristo parecia humilde e insignificante. Comparado com os reinos terrestres, dir-se-ia ser o menor de todos. O direito de Cristo a ser rei era ridicularizado pelos dominadores deste mundo. Todavia, o reino do Evangelho possuía vida divina nas poderosas verdades confiadas a seus seguidores. E como foi rápido o seu crescimento? Que amplitude de influência! Quando Cristo pronunciou esta parábola, era o novo reino representado apenas por uns camponeses galileus. Sua pobreza e minoria foram apresentadas repetidamente como motivo porque os homens não se devessem unir a esses pescadores simples que seguiam a Jesus. Mas o grão de mostarda deveria crescer e estender seus ramos por todo o mundo. Quando passassem os reinos terrestres, cuja glória enchia então os corações, o reino de Cristo perduraria ainda como uma vasta e forte potência. Assim, a obra da graça no coração é pequena ao princípio. É dita uma palavra, um raio de luz projetado na alma, exercida uma influência que é o início da nova vida. E quem pode medir os resultados? A parábola do grão de mostarda não só ilustra o crescimento do reino de Cristo, mas, em cada fase de seu desenvolvimento, repete-se a experiência nela apresentada. Para sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. A verdade, oculta aos sábios e entendidos deste mundo, é revelada às criancinhas e aos humildes. Exige sacrifício próprio. Há combates para se ferirem e vitórias para serem conquistadas. De início, seus adeptos são poucos. Pelos grandes do mundo e por uma igreja de espírito mundano, são repelidos e desprezados. Veja João Batista, o precursor de Cristo, sozinho censurando o orgulho e o formalismo do povo judeu. Veja os primeiros pregadores do Evangelho na Europa. Obscura e desanimadora parecia a missão de Paulo e Silas,
os 2 fazedores de tendas, quando, com os companheiros, embarcavam em Troade para Filipos. Veja Paulo, o velho, pregando a Cristo, acorrentado na cidadela dos Césares. Veja as pequenas comunidades de escravos e camponeses em conflito com o paganismo de Roma imperial. Veja Martinho Lutero resistindo àquela poderosa igreja que é a obra-prima da sabedoria deste mundo. Veja-o mantendo a palavra de Deus contra o imperador e o papa, declarando: aqui estou, não posso proceder doutra forma. Deus me auxilie. Veja João Wesley pregando a Cristo e sua justiça em meio do formalismo, sensualidade e incredulidade. Veja alguém que, doendo-lhe a miséria do paganismo, roga o privilégio de lhes levar a mensagem do amor de Cristo. Ouvi a resposta do eclesiasticismo. Sente-se, moço. Quando Deus quiser converter os pagãos, falo-á sem o meu nem o seu auxílio. Os grandes guias do pensamento religioso desta geração anunciam os louvores daqueles que plantaram a semente da verdade há séculos e erigem-lhes monumentos. Não abandonam muitos esta obra para espezinhar o renovo que hoje em dia desponta da mesma semente? Repete-se o velho clamor. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, Cristo, no mensageiro que ele envia, não sabemos de onde é. João capítulo 9, verso 29. Como em épocas primitivas, as verdades especiais para este tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas, mas com os homens e mulheres, que não são demasiado instruídos nem sábios demais para crer a palavra de Deus. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 28, e capítulo 2, verso 5. Nesta última geração, a parábola do grão de mostarda deve alcançar notável e triunfante cumprimento. A pequena semente tornar-se-á uma árvore. A última mensagem de advertência e misericórdia deve ir a toda nação e tribo e língua e povo, para tomar deles um povo para seu nome, e a terra será iluminada por sua glória.